Fala galera do YouTube! No vídeo de hoje nós temos um livro que é infantil, mas que foi dedicado a um adulto, um dos livros mais traduzidos da história e o vídeo mais fofo que você vai ver hoje. Com vocês, O Pequeno Príncipe! Eu vou começar pelo autor, que vai aparecer o nome dele aqui na tela para vocês, porque eu não arrisco a dizer esse nome em francês. Ele era apaixonado por voar, por ser piloto, por estar no ar. Então ele, quando ele tinha 12 anos de idade e o avião tinha acabado de ser lançado, assim, as pessoas estavam descobrindo e tudo mais, ele faz o seu primeiro voo e isso faz com que ele seja preso, porque ele não tinha autorização, nem os pais dele sabiam disso, ou seja, ele foi uma criança com 12 anos de idade que foi presa por tentar querer ser um piloto, por voar. Ele é francês, como eu já disse, o nome dele é francês, e ele era um escritor, escritor-piloto, e ele escreveu outros livros antes de escrever O Pequeno Príncipe, que foi o último livro que ele escreveu. Podemos dizer que o autor amava a África, especificamente o deserto. Aqui no livro a gente pode desfrutar bastante disso, porque a história se passa no deserto do Saara, que fica na África. E o autor começou a escrever esse livro na metade da Segunda Guerra Mundial. Ele era um piloto já autorizado, formado, estudado para isso, e ele pilotava para a Segunda Guerra Mundial. Assim, na Segunda Guerra Mundial, ele estava foragido nos Estados Unidos, então ele era um piloto lá nos Estados Unidos, e assim, um dia ele se pega desenhando um príncipe, desenhando um menino loiro, todo arrumadinho, bonitinho, e aí ele começou primeiro a desenhar. Depois que ele escreveu, alguém sugeriu para ele, porque ele já era escritor, que esse desenho poderia ser um alvo de livro infantil, poderia se tornar uma história de livro infantil, onde as pessoas poderiam gostar muito, e foi o que aconteceu. Nós somos apaixonados hoje pelo Pequeno Príncipe, acredito que todas as crianças já são impactadas por ele assim que conhecem. Então começou primeiro com o desenho, porque já estava no coração dele, foi isso que ele afirmou. Essa história, como eu já disse, é um foco para crianças, e é um livro pequeno, tem poucas páginas, existem muitas versões de muitas editoras no mundo todo e aqui no Brasil também. É cheio de ilustrações e ele que fez todas as ilustrações, então ele escrevia e também desenhava. O livro também é cheio de mensagens muito fortes, assim, faz a gente parar, refletir. Muitas de suas frases são muito famosas no mundo aí, por todas as línguas, e esse livro ele é dedicado a um adulto, como eu disse no início do vídeo, e era o seu melhor amigo, que era um judeu. E não por acaso o livro, ele tem assim muitas referências, e aqui eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas muitas referências a estrelinhas amarelas. O Pequeno Príncipe gostava muito de estrelinhas amarelas, tudo que envolve o Pequeno Príncipe, assim, um caderno, um adesivo, tem essas estrelinhas amarelas. E essa estrelinha, na verdade, é em homenagem a um amigo dele que era judeu, que teve que usar essa estrela amarela no peito na época da Segunda Guerra Mundial, e a gente já sabe o que aconteceu com esse amigo dele. A história é a seguinte: tem um piloto de avião que cai no meio do deserto do Saara, não tem nada em volta dele, e ele já se vê assim, triste e desesperado. Na verdade, ele olha e fala: eu vou tentar consertar esse avião, porque ele tinha essas habilidades. E aí ele deita pra dormir, cochila. Quando ele acorda, ele é acordado, na verdade, por um menino. Parece ser um menino loiro, um tanto quanto frágil, uma criança, pedindo pra ele fazer um desenho pra ele, e ele não tá entendendo nada, acha que tá sonhando, acha que tá delirando. E aí começa o encontro dos dois, o piloto com o Pequeno Príncipe, que na verdade ele declara que ele vem de um outro planeta. Então o Pequeno Príncipe, ele aos poucos vai contando tudo que tem no seu planeta, um planeta pequeno, que não é a Terra, então ele vem de outro planeta, e ele vai trabalhando isso com aquele adulto, com o piloto. Os dois são os únicos personagens desse livro. Aparecem outros personagens que o Pequeno Príncipe vai contando, vai narrando, o piloto às vezes comenta de uma pessoa ou outra, mas os dois são os únicos personagens, e principalmente, os dois são os únicos personagens humanos dessa história. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas edições, mas eu não tenho a edição que seria a básica, a clássica, porque eu tinha 3 edições, agora eu tenho 2, e uma delas eu dei pra minha prima, que é criança, porque a escola dela pediu pra que ela lesse o livro. Em vez de emprestar, eu resolvi dar, porque ela é uma fã de literatura também, ela gosta muito, e eu sei que ela ia amar ganhar, então eu dei pra ela de presente e fiquei com essas outras 2, porque afinal de contas a história é a mesma, né? Então tá aqui a primeira que eu mostrei pra vocês, capa dura,
certo? Da editora Geração. Totalmente assim, luxuosa. O príncipezinho aqui, ele tá em alto relevo, é lindo o acabamento, as páginas do lado, as páginas dentro, assim, o jeito que é escrito, tudo colorida, toda colorida. Ó, dá uma olhadinha aqui. As páginas são coloridas, as letras são coloridas e variam. É muito, 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 muito detalhado, muito lindo. Essa edição, tá escrito aqui na capa, que ela tem um caderno de fotos e estudos sobre vida e obra do autor. Então muita coisa aqui no final vai aparecer, a gente consegue ver as primeiras ilustrações do Pequeno Príncipe, conta a vida do autor, que infelizmente foi curta por causa da Segunda Guerra Mundial, mas é muito... Nossa, essa edição aqui é linda. Quando eu vi ela a primeira vez, foi amor à primeira vista. Gente, essa outra edição aqui é dos clássicos da Zahra. Eu já falei pra vocês aqui dos clássicos da Zahra em outros vídeos e eu sou apaixonada, em love com a Zahra Forever. E eles lançaram aqui, capa dura, lindo. Tá cheio de estrelinhas que eu falei pra vocês, tá vendo? Em relação a homenagem, né, pro melhor amigo dele, o judeu. E aí, assim que você abre, tem um acabamento maravilhoso. A Zahra, gente, ela arrasa mesmo. E aí tem todas as ilustrações originais que ele fez e também no final tem um pouquinho da vida do autor aqui. E na verdade são coisas um pouco diferentes do que tem na outra, mas elas meio que se completam, né? Então elas são edições lindas, bem curtinhas. Essa aqui é menor, mas é porque é o formato, né? E tem menos informações. O outro tem caderno de fotos e tudo mais nas edições. Para finalizar, eu vou ler a frase para vocês, que é a frase, assim, acredito que é a mais famosa da história do Pequeno Príncipe. Ela diz o seguinte: o que é essencial ao coração é invisível aos olhos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, falei pouco, mas falei livro.